Você acha que trabalha em risco, mas a empresa pode estar te pagando o adicional errado, o adicional mais barato, ou nenhum deles, e a diferença entre insalubridade e periculosidade pode mudar o seu salário todo mês sem você perceber. Mas antes de falar sobre o que você deveria receber, você precisa entender uma coisa que o RH quase nunca explica direito. Insalubridade e periculosidade não são a mesma coisa. A insalubridade é calculada, em regra, sobre o salário mínimo e pode chegar a 40% em 2026. A periculosidade é calculada sobre o salário base e é de 30%. Dependendo do seu salário, a periculosidade pode pagar muito mais do que a insalubridade. E a empresa sabe disso quando escolhe como enquadrar o cargo. Essa diferença não é pequena. Em 2026, a insalubridade em grau máximo gera cerca de R$ 648 por mês sobre o salário mínimo de R$ 1.621. A periculosidade, por outro lado, gera 30% sobre o salário base. Então, quem recebe salário de R$ 2.500, por exemplo, ganha R$ 750 de adicional. E se o salário for maior, a periculosidade sobe junto. É por isso que duas pessoas expostas a risco podem receber valores bem diferentes no mesmo mês. Essa é a parte que quase ninguém te conta. E em 2026, um novo cenário entrou de vez no radar trabalhista. O uso de motocicleta em atividade profissional pode gerar adicional de periculosidade de 30% para a CLT, com regras publicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego a partir de abril. Se você trabalha de moto para entregar, visitar cliente ou fazer serviço externo, isso pode mudar completamente o valor do seu salário. Esse canal existe por um motivo simples: te dar as informações que o RH, o contador da empresa e o seu chefe nunca vão te dar. Porque essas informações custam dinheiro para eles e rendem dinheiro para você. Fica até o minuto 10 desse vídeo, porque é lá que você vai ver a conta do Marcos. A diferença entre insalubridade e periculosidade pode passar de R$ 700 por mês. E essa comparação você faz em 5 minutos. Antes de falar sobre os casos reais, você precisa entender como cada adicional funciona de verdade. A insalubridade existe quando o trabalhador é exposto a agentes nocivos à saúde, como químicos, físicos ou biológicos, acima dos limites permitidos. O adicional varia conforme o grau, que pode ser mínimo, médio ou máximo. Em 2026, os valores usuais ficam em torno de 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo vigente, conforme o enquadramento técnico da atividade. A periculosidade existe quando o trabalhador é exposto a risco acentuado, como inflamáveis, explosivos, energia elétrica, segurança patrimonial e, em 2026, uso habitual de motocicleta em atividade profissional. Nessa hipótese, o adicional é de 30% sobre o salário base. Não importa o grau de risco, o percentual é fixo. E aqui entra o primeiro plot twist. Todo mundo imagina que se trabalha em ambiente de risco, pode acumular os dois adicionais. Mas a CLT veda o acúmulo de insalubridade e periculosidade na mesma rotina. Você precisa escolher o adicional mais vantajoso. Isso significa que muita gente exposta a risco recebe menos do que imagina, porque o RH enquadrou o cargo de um jeito que favorece a empresa. Daqui a pouco, você vai conhecer o caso do Marcos. Marcos trabalha em área com produto químico. Recebia insalubridade há 2 anos. Nunca foi orientado a comparar com periculosidade. Quando fez a conta, descobriu que a empresa podia estar deixando mais de R$ 700 por mês na mesa. Agora, vamos falar sobre o erro do RH. O primeiro erro é enquadrar a função no adicional mais barato.
Se a atividade permite insalubridade e periculosidade em cenários diferentes, a empresa tende a usar o enquadramento que gera menor custo. O segundo erro é ignorar que a base de cálculo muda completamente o valor final. Insalubridade, em regra, parte do salário mínimo. Periculosidade, do salário base. Isso faz uma enorme diferença para quem ganha acima da média. O terceiro erro é não revisar o laudo técnico. Para a insalubridade, o ambiente precisa de perícia e laudo indicando o grau de exposição. Para a periculosidade, também é necessário suporte técnico e enquadramento adequado. Se o laudo está desatualizado ou mal aplicado, o adicional pode estar sendo pago menor do que deveria, ou nem ser pago. E existe uma situação que acontece em milhares de empresas brasileiras todo mês. O trabalhador recebe o adicional errado durante meses, às vezes anos, e só descobre quando tenta comparar com um colega ou quando muda de função. A Juliana viveu exatamente isso. Você vai ver quanto ela perdeu e o que ela devia ter feito antes de aceitar o holerite como verdade. Me conta nos comentários. Você trabalha exposto a risco todo dia e sabe qual adicional a empresa deveria te pagar? Sim ou não? Porque depois do próximo bloco, você vai entender por que muita gente está recebendo o adicional mais barato. Agora você vai entender por que o RH gosta tanto de confundir os dois conceitos. A diferença entre insalubridade e periculosidade não é só jurídica, é financeira. A insalubridade pode ser de 10, 20 ou 40% do salário mínimo. A periculosidade é 30% do salário base. Se você ganha pouco, a insalubridade máxima pode parecer alta, mas se você ganha melhor, a periculosidade quase sempre compensa mais. O RH costuma enquadrar o cargo no primeiro adicional que aparece no laudo, porque isso reduz o custo mensal. Só que o trabalhador não recebe o que seria mais vantajoso para ele, recebe o que foi mais barato para a empresa, e essa diferença se repete no 13º, nas férias, no FGTS e até na rescisão, porque o adicional integra a remuneração. Agora você vai conhecer a Juliana. Juliana trabalhava em uma área com solventes e vapores químicos, exposta diariamente. A empresa pagava insalubridade de grau médio. Ela sempre achou que estava correto. Até que um laudo atualizado apontou exposição em nível que poderia enquadrar periculosidade em vez de insalubridade, dependendo da função e do risco operacional. Quando comparou os dois cenários, descobriu que o adicional poderia ser mais alto se o enquadramento fosse feito corretamente. O holerite dela mostrava um valor menor porque o RH havia escolhido a categoria mais barata para a empresa, e ela só percebeu isso quando viu a diferença mês a mês. O caso do Marcos mostra que a empresa pode enquadrar o risco do jeito que sai mais barato. E o caso da Juliana vai mostrar que o erro no enquadramento muda o salário sem o trabalhador perceber por meses. Marcos trabalhava em uma indústria química e recebia cerca de R$320 de insalubridade por mês. Quando fez a comparação com um enquadramento possível de periculosidade, viu que poderia receber cerca de R$750 por mês se a atividade fosse classificada como risco acentuado e a base técnica confirmasse isso. A diferença era de mais de R$400 por mês. Em 2 anos, isso passa de R$10.000, sem contar reflexos em férias, 13º e FGTS. Marcos nunca tinha pedido revisão porque acreditava que o adicional era automático e imutável. Não era. E tem um terceiro caso, do Rafael. Rafael trabalhava de moto todos os dias, indo de um cliente a outro, sempre com a carteira assinada. Nunca recebeu periculosidade. Quando descobriu a regra de 2026, já tinha passado meses sem cobrar nada. No protocolo,
você vai ver o que ele devia ter feito desde o primeiro holerite. Mas antes, o terceiro plot twist que muda o jogo. Trabalhar de moto não é só deslocamento. Em 2026, o uso de motocicleta em atividade profissional pode gerar periculosidade de 30%. Isso inclui muitos técnicos externos, entregadores e profissionais que dependem da moto para trabalhar. Muita gente acha que está só fazendo o trajeto. Na prática, pode estar dentro de um enquadramento que muda o salário todo mês. A Rafael nunca explicaram isso. Ele recebia salário fixo e achava que a moto era só ferramenta de trabalho. Quando comparou com a regra nova, percebeu que poderia ter direito a um adicional mensal que não aparecia no holerite. E o pior, cada mês sem cobrança foi dinheiro perdido de forma silenciosa. 3 CLTs, 3 histórias, 3 erros diferentes. O Marcos perdeu dinheiro porque a empresa pagava insalubridade quando talvez devesse pagar periculosidade. A Juliana acreditava no holerite sem revisar o laudo e o enquadramento. O Rafael trabalhou de moto sem receber o adicional que a atividade pode gerar. O que os 3 têm em comum? A empresa sabia, e nenhum deles sabia. Agora você sabe. O protocolo vem agora. Tudo que você aprendeu até aqui vale 0 se você não souber o que fazer quando o RH te apresentar um adicional. O protocolo de hoje tem 6 passos. Você pode pausar, anotar e aplicar ainda hoje. Passo 1. Descubra se sua atividade é insalubre. Pergunte quais agentes nocivos existem no ambiente. Produto químico, ruído, calor, frio, umidade, agentes biológicos. Insalubridade depende de exposição técnica comprovada por laudo. Se ninguém mostrou laudo, peça. Passo 2. Descubra se sua atividade é perigosa. Pergunte se você lida com inflamáveis, explosivos, energia elétrica, segurança patrimonial ou motocicleta em atividade profissional. Se a resposta for sim, o enquadramento pode ser de periculosidade. Passo 3. Compare os percentuais. Insalubridade varia entre 10, 20 e 40% sobre o salário mínimo. Periculosidade é 30% sobre o salário base. Em muitos casos, a periculosidade paga mais. Faça a conta antes de aceitar o enquadramento que a empresa te deu. Passo 4. Veja qual base de cálculo está sendo usada. Se for insalubridade, confira se o cálculo está sendo feito sobre o salário mínimo vigente. Se for periculosidade, confira se está incidindo corretamente sobre o salário base. A base errada reduz o valor sem você perceber. Passo 5. Confira laudo e enquadramento. Peça o laudo técnico atualizado. Se o laudo não existe, está antigo ou não descreve sua função real, você precisa questionar. O enquadramento errado é uma das maiores fontes de perda silenciosa. Passo 6. Cobre o adicional correto. Se você identificou o erro, leve o pedido ao RH por escrito. Se possível, peça revisão com base no laudo. Se a empresa negar, procure um advogado trabalhista ou o sindicato. O Rafael, o Marcos e a Juliana perderam dinheiro porque confiaram no enquadramento inicial. Você não precisa repetir isso. Bônus: o que fazer se o RH negar? Guarde holerites, descreva suas atividades reais, registre fotos do ambiente quando for possível e peça formalmente a revisão. O adicional não depende do nome que deram ao cargo, depende da realidade da exposição. Recapitulando, insalubridade e periculosidade não são a mesma coisa. A insalubridade pode chegar a 40% do salário mínimo. A periculosidade é 30% do salário base. Você não pode acumular os dois na mesma rotina, então precisa escolher o mais vantajoso. E se você trabalha de moto em atividade profissional em 2026, essa regra pode te colocar dentro do adicional de periculosidade.
O erro do RH pode estar custando mais de R$ 700 por mês, ou até mais, sem você perceber. No início desse vídeo, eu disse que você acha que trabalha em risco, mas a empresa pode estar te pagando o adicional errado, o adicional mais barato, ou nenhum deles. Agora você sabe como conferir, e na próxima vez que olhar para o Rollerite, você vai ser a pessoa que sabe quanto realmente tem direito a receber. Se esse vídeo te ajudou, inscreve no canal, porque cada vídeo aqui é uma conversa que o RH nunca vai ter com você. Te vejo no próximo.